Tudo que o homem cria ou alcança começa sobre a forma de um desejo. Você aprendeu que esse desejo surge primeiro no estágio da sua jornada do abstrato para o concreto e é levado para a oficina da imaginação, onde planos para sua realização são criados e organizados. Seja muito bem-vindo ao 7º episódio da série Quem Pensa Enriquece, onde a gente vai estudar juntos agora o capítulo do planejamento organizado. Solta a vinheta que esse conteúdo está extraordinário. Então vamos lá, começando aqui agora mais um estudo do livro Quem Pensa Enriquece. A gente está agora chegando no 6º capítulo e esse é o 7º episódio. Gratidão por você que está aqui, que está comentando, que está deixando teus insights, como que está sendo teus aprendizados, as dúvidas. Realmente, quando eu comecei a criar essa série aqui para o YouTube, eu não imaginava que ela repercutiria tão bem como está repercutindo. Centenas de comentários, já são milhares de comentários, se a gente for contar todos os vídeos dessa série. E eu acredito profundamente que ainda tem muita coisa boa para a gente estudar no decorrer dos próximos capítulos desse livro, que inclusive, no meu ponto de vista, os capítulos mais para o final desse livro aqui são os capítulos mais importantes. A gente ainda tem lá na frente, depois desse capítulo, a gente tem o capítulo da decisão, a gente tem o capítulo do cérebro, do subconsciente. Cara, tem tanta coisa legal ainda nesse livro que eu já chego a estar naquela expectativa de já querer soltar os vídeos todos, mas eu estou gravando esses vídeos uma vez por semana para poder realmente fazer o que o próprio livro diz aqui, que é você estudar cada um dos capítulos semana por semana e aí você tirar suas próprias conclusões. Como que você vem estudando esse livro? Você vem estudando ele numa porrada só, ler todos os episódios, ler todos os capítulos de uma vez só? Você está estudando um pouquinho de cada vez? Como que está sendo essa experiência para você? Nesse capítulo aqui do planejamento organizado, a gente vai falar da importância de você realmente transformar aquele desejo que você tem. Lembra que você tem que misturar o desejo, a fé, você tem que utilizar o princípio da autossugestão, ou seja, das afirmações para o teu subconsciente. Você tem que ter um plano para você poder fazer isso acontecer, que é o que a gente vai falar aqui agora. Você tem que ter um conhecimento especializado. Então, a gente está misturando tudo isso aqui para que você possa de verdade entrar na prática. Dentro desse capítulo tem uns pontos aqui que já nas duas primeiras páginas, se você ver, tem bastante coisa rabiscada aqui, que são algumas, como que eu posso dizer, algumas ideias importantes que muitas das vezes passou despercebido para mim nos primeiros estudos, né? E eu acredito profundamente que esses pontos que estão aqui, já no começo desse capítulo, eles estão realmente assim, cara, essa é uma chave que você vai ter que virar também. E vamos começar falando dessas chaves aqui agora, que é o seguinte, olha só. No primeiro capítulo, você recebeu a instrução de utilizar 6 passos definidos como primeira atitude para a transformação do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Você se lembra que o primeiro passo, a primeira atitude seria você criar lá a tua declaração, que ele já fala disso desde o começo do livro, né? Um desses passos é a formação de planos práticos e definidos, por intermédio das quais essa transformação pode ser feita. Então pensa bem, a primeira atitude lá que você tem que ter tomado, se você ainda não tomou, volta nos vídeos anteriores para você tomar essa atitude, que é você escrever a tua declaração de propósito definido, tá? Aquilo ali é um primeiro passo. Lembra que eu até falei nos capítulos anteriores, você vai ter dado um passo de uma série de passos para que você possa manifestar aquela realidade que você quer manifestar, tá? E aí, por consequência, depois você vai continuar afirmando, mais ideias, mais planos vão surgindo para você, principalmente na sua imaginação, que foi o que a gente falou anteriormente, né? Agora você verá como elaborar planos práticos. Por que ele está trazendo isso aqui? Se você para poder perceber, no começo desse livro, nos capítulos anteriores, ele fala para você que você tem que ter aquele passo de você ter o desejo, de você utilizar a fé, de você utilizar a imaginação, de você ter o conhecimento especializado, e ele fala que é importante você ter planos. Mas em momento algum ali antes, ele fala como que você consegue de verdade organizar os teus planos, como que você cria planos para que você possa transformar aquele desejo abstrato, que nem ele fala aqui, né, para o concreto, ou seja, abstrato no campo energético, concreto no campo material das coisas. Né? Como que você faz para poder tornar uma realidade imaterial para algo material? Que eu acredito que é muito do que você está buscando. Talvez a realidade
materialmente falando, de bens materiais, ou uma realidade de você estar em outro lugar, você trabalhar com uma outra coisa, manifestar a realidade do jeito que você quer manifestar. E aí ele traz aqui 1, 2, 3, 4 pontos aqui, que ele lista aqui, né, no meu livro, inclusive tem aqui, ó, A, B, C e D, né, que são, tipo assim, passos importantes que você deve seguir para que você transforme aquilo que é imaterial, aquilo que é abstrato em algo concreto. Vamos dar uma olhada, então, nesses 4 pontos aqui interessantes? Primeiro ponto. Alie-se a um grupo de quantas pessoas achar necessária a criação e execução de seus planos para a acumulação de riquezas, fazendo uso do princípio da mente mestra. Descrito em um dos próximos capítulos, é absolutamente essencial seguir essas instruções. Não se descuide. Vamos lá, já nesse primeiro ponto aqui, olha o tamanho da importância. Muitas pessoas que vão estudar o livro Quem Pensa Enriquece, ou vão querer começar o teu negócio, ou vão querer entrar nesse caminho do enriquecimento, de destravar a tua vida, de alcançar a liberdade financeira, viver a vida ilimitada, muitas dessas pessoas pensam em fazer isso by yourself, ou seja, por conta própria, sozinho, sem contar com a ajuda de ninguém. Desde o começo do livro, o Napoleão Hill vem mostrando que tanto o Carnegie, quanto o Rockefeller, JP Morgan, Henry Ford, vários desses caras multimilionários que alcançaram grandes realizações durante a sua vida, todos esses homens, eles contavam com um grupo de mente mestra, um grupo de mastermind. Mais para frente ele vai explicar melhor o que significa esse grupo de mastermind, esse grupo de mente mestra. Basicamente, é você estar conectado com um grupo de pessoas que estão em um espírito de harmonia para que possa, de verdade, construir riqueza ou alcançar determinados objetivos. Muito importante. E quando a gente está falando do grupo de mente mestra, atente-se a alguma coisa. A maioria das pessoas que você tem ao seu redor podem ser considerados seu grupo de mente mestra. Então, se essas pessoas que estão ao seu redor hoje, elas não estão de verdade na busca dos mesmos objetivos, se elas não estão de verdade, você quer enriquecer o seu marido, o seu amigo do trabalho, o outro parceiro seu, talvez familiares, algumas outras pessoas, condena isso, não acredita nisso, tudo isso faz com que você também desacredite. Mas quando você de verdade está dentro de um grupo de pessoas que estão conectadas para o mesmo propósito, para os mesmos objetivos, todas as ideias e todos os planos podem ser multiplicados pela quantidade de pessoas que estão dentro daquele grupo. Eu não vou me aprofundar tanto aqui agora para poder falar sobre o grupo de mente mestra, porque a gente vai falar disso no capítulo da mente mestra. Mas ele já deixa aqui, ó, e eu boto até aqui do lado, ó, muito importante. Inclusive eu marquei aqui a página 168, depois lá na frente do livro, do que ele fala aqui sobre o plano, né? O que você tem que fazer para se juntar a um grupo de mente mestra. Eu tive essa sacada daqui, do grupo de mente mestra, no ano de 2018, tá? Foi quando eu comecei a criar os meus próprios grupos de mentoria, meus grupos de acompanhamento. Por que eu tomei aquela decisão na época? Porque eu estava percebendo que eu participava de cursos, eu assistia vídeos no YouTube, eu fazia cursos online, eu participava de seminários e tal, já estava até começando a participar de alguns grupos. No ano de 2018 foi o ano também que eu participei do grupo de Mastermind, o grupo de mente mestre do Brian Tracy, né, que foi um dos meus mentores. E eu vi o poder daquilo acontecendo realmente, você se conectando com pessoas que estão no mesmo objetivo que você está. Isso é muito importante, porque as pessoas também acreditam naquele objetivo e as ideias são compartilhadas. E eu queria ter naquela época um grupo de pessoas que estivessem também dentro do mesmo objetivo que eu estava querendo ter, alcançar a liberdade financeira, crescer o meu negócio digital, destravar minha prosperidade cada vez mais, alcançar a minha riqueza, ter liberdade geográfica, ter liberdade financeira. Eu queria aquilo, mas eu não sabia em si onde achar esse grupo, tá? E aí, né, eu já estava participando do grupo do Brian Tracy, mas eu queria ter um grupo de brasileiros que pudesse fazer isso, tá? Foi quando lá no ano de 2018 eu criei o grupo Próximo Nível, né? Que é um grupo que eu sou um guia ali para quem está no grupo, mas o objetivo de quem está no próximo nível é compartilhar os teus conhecimentos sobre negócio digital, sobre a mente, sobre como escalar o negócio online, como vender mais pela internet e tal. Então eu criei aquilo no ano de 2018
com aquele objetivo principalmente para que eu pudesse me conectar também com as pessoas que estavam já naquele objetivo, ter contato próximo, ter um grupo que a gente pudesse discutir, que a gente pudesse também estudar o próprio livro também na época, que foi uma das coisas que eu coloquei como um pré-requisito para as pessoas poderem fazer parte do grupo naquela época, né? E de lá para cá, o grupo Próximo Nível, ele tomou uma outra dimensão, ele tomou um outro formato, mas ele continua sendo, eu diria que praticamente um grupo de mente mestra que eu tenho, com pessoas que estão comprometidas realmente a levarem a sua vida e os seus negócios para o próximo nível, tá? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o grupo Próximo Nível, vai ter um link aí na descrição para você poder saber mais. Inclusive, a gente está próximo de lançar a próxima turma do Próximo Nível. Vai acontecer agora em julho de 2021. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a próxima turma vai acontecer em julho de 2021. É um grupo do qual eu acompanho as pessoas durante o período de 5 meses. E acompanha esse grupo, tem mentorias individuais, tem encontros em grupo, enfim, é fantástico, voltado para a área de negócios digitais, tá? Esse ponto do grupo de mente mestra é muito importante, tá? Hoje eu também faço parte de um outro grupo também de mente mestra, um grupo de mentoria também que eu faço parte, em que o conhecimento de todo mundo é colocado ali dentro, sabe? Então, desde que eu tomei essa consciência da importância do grupo de mente mestra, que é uma das coisas que você vai ver mais para frente também aqui dentro desse livro, eu recomendaria fortemente que você encontrasse o teu grupo, tá? Agora, vou deixar uma recomendação. Tiago, eu não tenho dinheiro para poder investir em um grupo, porque geralmente esses grupos são pagos, tá? E geralmente existe um investimento alto para você poder fazer parte desses grupos. E uma outra coisa, Tiago, eu não sei como fazer isso. No começo desse livro, ele já te dá uma recomendação de como que você pode fazer o seu próprio grupo de mente mestra praticamente sem gastar nada. O que você precisa? Se comprometer com outras pessoas a estudarem esse livro, tá? Então você pode se comprometer com seu marido, você pode se comprometer com a tua esposa, você pode se comprometer com alguém que está aqui no canal, de repente vocês fazerem um Zoom, não sei, aí dá teu jeito de encontrar no teu próprio grupo, tá? Muito importante que tenha um espírito de harmonia dentro desse grupo, ou seja, evitar críticas um do outro, mas que o objetivo seja contribuir e colaborar com outras pessoas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto aqui dos 4 pontos que ele traz. Segundo, antes de formar sua aliança para a mente mestre, decida que vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação deles. Olha, esse é um ponto importante. O que você vai dar em troca para esse grupo? Porque muitas pessoas pensam em estar no grupo apenas para sugar o que está no grupo, mas ela não pensa o que eu posso oferecer, né? Ninguém trabalha indefinidamente sem alguma forma de compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá tampouco solicitar ou esperar que alguém trabalhe sem compensação adequada, embora ela nem sempre venha em forma de dinheiro. Preste atenção nisso aqui que é muito importante, tá? Muitas das vezes você pode querer estar num grupo, muitas vezes você pode querer formar um grupo e você vai ter que dar algo em troca. Talvez o teu compromisso de organizar, talvez o teu compromisso com o horário, talvez o teu compromisso de encontrar as outras pessoas, de manter o grupo em ordem e tal. E muitas das vezes, para você chegar num determinado objetivo, vamos supor, você quer montar um negócio, você quer montar uma empresa, você quer tocar o teu projeto e você está sem recursos para você poder fazer isso acontecer. Não necessariamente, para você ter a ajuda de outras pessoas, quer dizer que você tem que pagar por isso. Talvez você possa trocar algumas coisas com outras pessoas para que, de alguma forma ou de outra, essas pessoas, você pode prometer um ganho no futuro, você pode prometer um outro benefício para essa pessoa, você pode prometer uma conexão. Tem um caso bem interessante, por exemplo, que no ano de 2016, teve uma pessoa que ela quis participar de um curso meu, tá? No final, foi a segunda vez que eu lancei um curso meu na ocasião, tá? Ela queria participar do curso, a gente ia ter um grupo de estudos e tal, mas ela não tinha um dinheiro para poder fazer o curso em si. Mas ela me ofereceu serviços para poder fazer o curso, né? Ela falou, olha, eu sei editar vídeos, eu sei trabalhar com design, mas eu não estou com a condição hoje para poder fazer o teu curso. A gente pode fazer uma troca? Falei, beleza, você tem serviços, você tem algo que me interessa, você tem benefícios que me interessam, e a gente pode fazer essa troca. Show de bola. E ela veio, né, fazer essa troca, e essa pessoa trabalha comigo até hoje, ela faz parte da nossa equipe. Então, assim, olha aí que legal, né? Aquela troca, né? Tem que existir algo em troca, tá? Terceiro ponto. Procure se encontrar com os membros do seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana, ou mais frequentemente, se possível, até chegarem juntos aos planos necessários para a acumulação de dinheiro.
Ou seja, talvez você pode começar a estudar esse livro, que nem você está estudando aqui agora, igual nós estamos estudando aqui agora, e você está tendo aqui essa frequência de pelo menos uma vez por semana você está estudando o conhecimento desse livro, então você já está fazendo parte, vamos dizer assim, desse grupo de mente mestra, né? A gente não está debatendo tão claramente todas as ideias, como se a gente estivesse se encontrando, conversando, mas isso está rolando nos comentários aqui embaixo, né? Então está sendo bem legal tudo isso. E quando talvez você já tenha o plano para poder acumular a riqueza e você não tenha as pessoas. Ou talvez você ainda não tenha planos e outras pessoas que participem desse grupo também não tenham planos. Então esses encontros esporádicos não, esses encontros sequenciais, frequentes que você vai ter, podem surgir os planos para acumulação de riqueza. De princípio, o objetivo do grupo de mente mestra pode ser apenas: vamos nos encontrar e debater o estudo do livro até a gente conseguir chegar num plano de materializar a riqueza, né? Muito legal, né? Então, é uma questão prática, né? Que é uma das coisas que eu falo da importância de você realmente entrar na ação, tá? Que é um dos segredos que existe no livro Quem Pensa Enriquece. O vídeo, para você ver o outro vídeo, tá aqui em cima, tá? Que eu falo sobre isso. Inclusive, o que tu tá achando desse estudo até agora? Se chegou por agora, se inscreve no canal. Se já tá aqui direto, você já sabe que tem que deixar o like lá no começo do vídeo já, que sempre tem muitas coisas boas, né? E o quarto passo que ele fala aqui é o seguinte, ó: mantenha-se a harmonia perfeita com cada um dos membros do seu grupo de mente mestra. Se houver desarmonia, pode esperar pelo fracasso. O princípio da mente mestra não funciona onde não prevalece a harmonia perfeita. E por quê? Por quê, né? A gente poderia falar aqui da física quântica. Se você não tem harmonia, você começa a ter desordem, tá? Que seria o oposto, praticamente, da harmonia. Então, se você não está tendo harmonia, a frequência de todo mundo baixa. Começa a ter discussões, começa a ter problemas, sabe? Ali começa pessoas a terem pontos de vista diferentes. Terem pontos de vista diferentes é até importante, tá? Porque nem sempre quer dizer que todo mundo vai ter que pensar do mesmo jeito, né? Às vezes alguém pode ter uma ideia, outro vir cancelar aquela ideia, né? Mas o importante é que tenha harmonia, que todos estejam nesse espírito de querer contribuir e colaborar para o grupo, tá bom? E ele bota: lembre-se desses dois princípios. Primeiro, você está assumindo uma empreitada da maior importância e, para ter certeza de sucesso, precisa de planos perfeitos. Segundo, você deve contar com a experiência, a formação, a habilidade natural e a imaginação de outras mentes. Isso se harmoniza com outros métodos seguidos por todos aqueles que acumularam grandes fortunas. Então, perceba bem aqui, mesmo que você quisesse, e a gente já falou disso antes, não adianta você pensar que apenas sozinha você vai conseguir alcançar esses objetivos, porque você precisa também do conhecimento de outras pessoas, você precisa das habilidades de outras pessoas, você precisa de ajuda de outras pessoas. É muito pouco provável você conseguir manifestar algo muito grande sozinho, tá? Talvez eu vou ganhar um ticket da loteria e vai ser sozinho, talvez eu vou manifestar, sei lá, um bilhete premiado, uma herança, talvez alguma coisa assim. Mas se você quer construir, se você parar para perceber, os grandes negócios, as grandes empresas, e aqui você para poder perceber, na maior parte das vezes ele fala de empresas, ele fala de negócios que foram construídos com essas ideias, se elas se tornaram grandes empresas, elas não foram empresas de um único homem. Foram empresas de muitas pessoas que colaboraram para que aquela ideia se tornasse realidade. Então, se você vê o Carnegie, se você vê o Ford, se você vê o Rockefeller, se você vê tantos outros nomes aqui, foram pessoas que tiveram colaboração, contribuição de outras pessoas. Importante demais. E foi nessa mesma linha de raciocínio também que eu pensei em criar o meu grupo de acompanhamento, o grupo Próximo Nível, porque eu sabia também que, por mais que eu fosse um guia para o grupo, eu fosse um mentor para o grupo, meu objetivo dentro do grupo não era apenas o quê? Colocar minhas verdades ali dentro, mas compartilhar, ser um guia para coordenar o grupo, mas também aprender com o grupo e compartilhar de verdade também o que eu fiz, o que eu sei, e também as pessoas que fazem parte do grupo também contribuírem e colaborarem também com o que elas sabem, para que isso possa de verdade acelerar a evolução de todo o grupo, entendeu? Não ser apenas uma via de mão única, onde uma pessoa apenas coloca para fora e todo mundo recebe ali, entendeu? Isso existe um desequilíbrio, vamos dizer assim, entre o dar e o tomar, entendeu? Então é um ponto interessante, né? Ninguém possui experiência, formação, habilidade natural, conhecimento suficiente para atrair uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. No propósito de conquistar riquezas, todo plano adotado deve ser uma criação conjunta, sua e dos outros membros do seu grupo de mente mestra. Você pode fazer planos inteiramente ou em parte, mas cuide-se para que esses planos sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança de mente mestra. Ou seja, o que a gente estava falando aqui pouco antes, né?
Por mais que você crie os planos, você tenha grandes ideias e você entenda talvez mais do teu negócio, é importante o quê? Outras pessoas para te ajudar a validar aqueles planos, para colocar mais ideias, para expor o ponto de vista dela também, com o objetivo de harmonia para poder melhorar, né? Perceba-se que, né, nesse início do capítulo sobre planejamento organizado, até agora ele só falou, na maior parte das vezes, sobre o grupo de pessoas, só falou sobre a mente mestra. Olha que interessante isso, né? Mas por que ele só está falando disso? Porque isso é um plano. Para e perceba. Isso é um plano. Você ter um grupo de pessoas é um plano que você tem que ter. Como que eu consigo essas pessoas? Como que eu me conecto com essas pessoas? Como que eu me aproximo dessas pessoas? Como que eu consigo persuadir essas pessoas para que elas acreditem nisso? Como que eu posso fazer com que as pessoas abram a mente dela para isso? Isso é um plano que provavelmente você vai ter que pensar. Fantástico, né? Nada vem em troca de coisa nenhuma. Você tem que colocar para pensar. Qual é o nome do livro? Quem pensa enriquece. Não é quem trabalha duro enriquece, não é quem se mata de trabalhar, não é quem acorda às 5 da manhã e trabalha até 3 da manhã que enriquece. É quem pensa enriquece. Então, planejamento faz parte de verdade do seu processo de enriquecimento. Então, você tem que planejar. Se o primeiro plano que adotar não der certo, substitua por outro. Se esse novo plano falhar, busque outro ainda e assim por diante, até encontrar um que funcione. Fato, né? Não vai pensando que o teu primeiro plano já vai funcionar. A gente tem a história aqui do Thomas Edison, que falhou mais de 10 mil vezes até conseguir criar a lâmpada, né? Então, importante, né? Ó, o mais inteligente dos homens não pode obter sucesso na acumulação de dinheiro, nem em qualquer outra atividade sem planos práticos e executáveis. Perceba bem, práticos e executáveis, ou seja, os planos têm que existir tarefas em que você possa executar. Não pode ser uma coisa que você vai ter um plano, o plano é criar um plano, o plano é criar um plano, o plano é criar um plano. Não, você tem que ter um plano que ele seja estratégico e prático. Quando eu digo prático é o que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Isso é muito importante, preste atenção aqui. O plano é o que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Olha só, muitas pessoas elas vão estudar esse livro. Talvez você está estudando esse livro, pode vir grandes ideias para você na tua cabeça. Eu quero alcançar milhões, eu quero ter uma empresa online, eu quero ter um negócio físico, eu quero ter uma distribuidora, eu quero trabalhar com alguma coisa e tal, e fica com aquela coisa na cabeça. Mas quando você consegue de verdade tirar esse aspecto abstrato da coisa para que você possa simplificar isso, e ok, beleza, eu quero tudo isso. Mas o que eu tenho que fazer hoje para dar um passo em relação à aquisição, à conquista desse objetivo? É o que eu costumo dizer para os nossos alunos, para os nossos mentorados. Talvez o teu primeiro plano seja você gravar um vídeo para o YouTube. Talvez o teu primeiro passo prático seja você definir o nicho que você quer atuar. Talvez o primeiro passo prático seja você estudar sobre investimentos. Talvez o primeiro passo prático seja você começar a estudar sobre marketing digital. Talvez o primeiro passo prático seja você estudar o livro uma vez por semana. Talvez o primeiro passo prático seja você acordar meia hora mais cedo, você praticar atividades físicas, você praticar meditação. Eu não sei exatamente qual que é o teu primeiro passo prático, mas tem que existir passos que sejam práticos. Ou seja, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer isso. E ir lá e executar aquilo ali, tá? Por exemplo, essa série de vídeos aqui, ela está sendo gravada, eu tive a ideia antes, ela está sendo executada, e para que eu esteja gravando esse vídeo aqui agora, não ficou na minha cabeça, um dia eu vou gravar, um dia eu vou gravar. Não, tem o dia e o horário da semana que eu estou gravando esse vídeo. Isso aqui, eu não acordo, hoje eu vou gravar aquele vídeo, amanhã eu vou gravar aquele vídeo. Não, isso aqui é um plano prático sendo executado. Existe um planejamento para isso acontecer. Então eu estou reservando um horário do meu dia para poder fazer isso. E a mesma coisa você tem que pensar, o que você vai fazer, quando você vai fazer aquilo, tá? Muito importante isso para todas as coisas. Eu costumo dizer que você tem que colocar pelo menos 5 tarefas que você tem que fazer no dia, que são importantes de serem concluídas, tá bom? Beleza, né? Ele fala, tenha em mente essa afirmativa e lembre-se, se seu plano falhar, que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode significar somente que seus planos não eram bons, né? Aí ele até fala aqui do Thomas Edison, né, que fracassou ali mais 10 mil vezes, né? A derrota temporária deve ter apenas um significado, a certeza de que existe alguma coisa errada com o seu plano, muito importante. Foi como eu falei, talvez não vai funcionar bem na primeira vez, a única coisa que você tem que fazer é o que eu posso fazer de diferente na próxima vez. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre recomendo para os nossos alunos, né? Inclusive, por exemplo, na mentoria Próximo Nível, a gente tem uma
a gente tem uma coisa que a gente chama de análise de lançamento, né? Que é, por exemplo, quando um aluno ele faz um lançamento de um curso dele, de um infoproduto, de uma mentoria, ele faz um lançamento no mercado digital e nós vamos lá e analisamos, sentamos 1 hora, 1h20, 1h30 com esse membro do grupo para a gente poder analisar o que pode ser melhorado, tá? E não é o que deu errado, mas o que pode ser melhorado. Olha, isso aqui pode ser melhorado para a próxima vez, isso aqui para a próxima, isso aqui para a próxima, isso aqui para a próxima. Então a gente sempre pensa como que a gente pode melhorar. Muito importante, né? A certeza que existe alguma coisa errada com o seu plano e que ele tem que ser melhorado, tá? Vamos lá. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. Então esse é um ponto importante. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu fracassei na vida, eu não dei certo, as coisas não estão dando certo para mim. É certo se você desistir. Para que as coisas começassem a dar certo para mim, para que elas começassem a funcionar para mim, no começo elas não estavam funcionando. A primeira vez, por exemplo, que eu fiz o lançamento de um curso online, eu não vendi nenhum. Eu não vendi nenhum. Hoje nós temos milhares de alunos ao redor do mundo. A gente faturou alguns milhões nesses últimos anos, sabe? Então, assim, mas começou dando errado. Na verdade, não estava dando errado. Na verdade, os meus planos eles só não eram bons o suficiente. O que eu tive que fazer foi, o que eu analiso, o que eu posso fazer de melhor, o que eu tiro de aprendizado, e eu vou fazer de novo, e de novo, tá? Legal. Vamos seguir aqui, né? Na sequência, aqui, né, ele fala o seguinte, olha só. Quem desiste nunca vence, só vence quem nunca desiste. Escreva essa frase com letras de graúdos no papel e deixe onde possa ver toda noite antes de dormir e toda manhã levantar. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso aqui, foi uma das primeiras coisas práticas que eu fiz do livro. Eu escrevi isso e coloquei na porta da geladeira, tá? Isso foi em agosto ou julho de 2016, tá? Botei na porta de geladeira lá bem grande, né? Eu lembro até que eu morava aqui, tava morando aqui com os amigos lá, dividindo o quarto. Eles até ficaram rindo, né? Falei, que parada é essa? Falei, é do livro que eu tô estudando. Ele falou, pô, legal. Tá, legal. Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Algumas pessoas acreditam equivocadamente que só dinheiro faz dinheiro. Não é verdade. O desejo, transformado em seu equivalente monetário pelos princípios aqui descritos, é o instrumento com o qual o dinheiro é feito. Tá? Então, ou seja, a partir lá do desejo. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Não pode mover-se, pensar ou falar, mas pode ouvir. Quando alguém o deseja e o chama, né? Então o dinheiro te escuta, né? Ele te escuta muito bem. Então o que você anda falando sobre ele, né? Planejando a venda de serviços, né? Aqui logo depois na sequência no planejamento organizado, ele vem com uma série de ideias sobre o planejamento de venda de serviços. E por que ele começa com o planejamento da venda de serviços, tá? Porque vender serviço é a primeira coisa que está disponível para qualquer pessoa no mundo. Para e pensa disso, tá? Talvez você não tenha um produto para vender, talvez você não tenha empresa para vender, talvez você não tenha nada para poder vender. Tá? Você ainda não criou alguma coisa para poder vender. Hoje nós temos diversos produtos que a gente oferece, infoprodutos que a gente oferece, infoprodutos de outras pessoas, mercado de afiliados, enfim, experiências que a gente oferece. E até infoserviços também. Né? Mas antes de se criar, às vezes, produtos, a única coisa que as pessoas têm para poder oferecer é o quê? Serviço. Mão de obra dela, até que ela consiga gerar capital e aquele capital ela possa criar produtos e serviços. Tá? Olha só. Ele fala o seguinte, ó, o fato de praticamente todas as grandes fortunas começarem pela compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias deve ser um bom estímulo. E o que mais poderia alguém sem posses oferecer em troca da riqueza, além de ideias e serviços pessoais? Exatamente. Né? Se as pessoas estão... se elas estão sem dinheiro, o que ela pode fazer para poder oferecer, né, em troca? Né? Tem empresas que de repente podem oferecer para você produto em consignado, talvez você pode conseguir um dinheiro emprestado para comprar produtos e você vender e tal, mas na maior parte das vezes é prestação de serviço. Tá? De uma maneira em geral, existem dois tipos de pessoas no mundo, líderes e seguidores. Com primeira providência, decida se pretende tornar-se líder na sua área ou se prefere permanecer entre os seguidores. A diferença no pagamento é imensa. Não seria razoável que um seguidor recebesse a mesma remuneração a qual o líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar por isso. Olha, ele fala, não há desonra nenhuma em ser um seguidor, mas a compensação financeira ela é gigantesca. É muito diferente a compensação financeira, tá? Muito diferente. E nesse ponto aqui, por exemplo, quando as pessoas me falam, Thiago, eu quero trabalhar com o mercado de afiliado no digital. O afiliado, no meu ponto de vista, ele não é o líder, ele é o seguidor. Então, na maior parte das vezes, o líder vai ganhar muito mais do que o afiliado. Nada de errado com quem é afiliado, alguma coisa assim. Eu até ganho uma graninha com o afiliado. Não é o meu objetivo, tá? Mas até ganho uma graninha. Mas não dedico a maior parte do meu tempo.
talvez pode ser uma forma das pessoas começarem, tá? Se você não se vê no aspecto de liderança, que é uma das coisas que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente ainda, dentro desse capítulo, coloca na tua cabeça que o aspecto da liderança é uma crença. O aspecto de você se tornar líder de você mesmo, mestre seu destino, capitão da sua alma, que nem a gente falou anteriormente, é uma crença que você pode influenciar no teu subconsciente. Lembra que a gente falou disso? Também você pode colocar as características que você quer desenvolver. E muito dos paradigmas, às vezes, da pessoa ela não ser um líder, ela se vê como uma seguidora, no sentido de eu preciso de alguém liderando para que eu siga o que essa pessoa está dizendo, muitas das vezes pode ter sido colocado lá na infância, né? Muito boas essas ideias, né? Coloca no teu subconsciente que você pode ser um bom líder, tá? Cadê aquele like maneiro no vídeo? Eu sei que tá bom demais esse estudo, hein? Vamos lá. E aqui ele traz, olha só, 11 pontos dos principais atributos para a liderança. Vamos lá. Os fatores mais importantes para a liderança são esses, tá? Coragem inabalável, tá? Coragem inabalável. Isso a gente consegue influenciar também o nosso subconsciente, lidando com os medos, né? Uma das coisas que a gente destrava dentro do Portal Vida Ilimitada é isso, né? No primeiro curso das 11 Leis do Universo é destravar essa parada realmente da coragem dentro da pessoa, né? Então tem várias técnicas para isso. Autocontrole, segundo ponto. O indivíduo que não consegue se controlar jamais poderá controlar outros. Isso é muito normal para pessoas que estão começando a liderança, às vezes criticar o seguidor, né? Ou seja, a pessoa que está trabalhando com ela, gritar com funcionários, coisas nesse sentido, né? Talvez você já tenha tido algum chefe, talvez você já tenha tido algum patrão que fez isso com você, tá? Ou às vezes até como pai, como mãe, gritar com os filhos, tá? Então, autocontrole é muito importante. Terceiro, agudo senso de justiça. Sem parcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar e manter o respeito de seus seguidores. Firmeza de decisão. A gente vai ver isso no próximo capítulo, no próximo episódio, né, que é o capítulo da decisão. Fantástico. Não perca por nada esse capítulo, tá? Esse episódio. Talvez um dos mais importantes aqui da série. Então, firmeza de decisão. Muitas das vezes um líder ele vai tomar uma decisão e aquela decisão tem grandes consequências, tá? E aquelas consequências podem, muitas das vezes, valer até a própria vida dele. Assim como a gente vai ver no capítulo da decisão, que alguns homens tomaram grandes decisões que podem ter lhe custado a própria vida, tá? Definição de planos. O líder bem-sucedido ele tem um plano, precisa planejar. Como que você quer chegar? Imagina, como que as pessoas querem chegar e falar, olha, eu quero enriquecer. Tá, o que você vai fazer para isso? Não sei. Não tem plano nenhum para isso. Como que você acredita em alguém que fala isso para você? Tá? Né? Hábito de dar mais do que recebe. Esse é bem importante também. Né? Um dos ônus da liderança é a necessidade do empenho por parte do líder em fazer mais do que ele próprio solicita de seus seguidores. Esse é um ponto muito importante. Para você manifestar mais riqueza, mais prosperidade, você tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que oferecer mais do que você está recebendo. É no serviço? Oferece um serviço de melhor qualidade pelo que a pessoa está pagando. É no produto que você está vendendo? Como você melhora a experiência, sabe? O que você pode fazer para melhorar? Sétimo ponto, personalidade agradável, né? Então, tá sorrindo. Nenhuma pessoa negligente, desinteressada pode se tornar um líder bem-sucedido. Liderança implica respeito. Seguidores não respeitam um líder que seja altamente qualificado em todos os fatores que constituem uma personalidade amistosa e gentil. Então, é importante você sorrir, é importante você ser simpático, é importante você, de verdade, ter uma personalidade agradável. Oitavo, solidariedade e compreensão. Nono ponto, atenção aos detalhes. Os planos, quanto maiores eles forem, você tem que se atentar aos detalhes, tá? 10º ponto, determinação de assumir plena responsabilidade. Muito importante, se você quer se tornar um líder, se você já é um líder e você quer melhorar a tua liderança, coloque na tua cabeça. Qualquer erro, qualquer falha que algum seguidor teu cometer é de sua inteira responsabilidade. Na verdade, tudo que está acontecendo na nossa vida é da nossa responsabilidade, tá? Tudo que nós fizemos fez com que a gente estivesse vivendo esse exato momento de vida. Então, enquanto você não tiver, enquanto as pessoas não têm esse senso de autorresponsabilidade, que a minha vida está do jeito que está, o meu negócio está do jeito que está, pelas ações, atitudes, pensamentos, resultados que a gente está tendo, são frutos do que eu pensei, agi, senti e executei, e as pessoas se tornarem vítimas do que está acontecendo na vida, é muito difícil você se tornar um líder. O líder, ele tem que ser autorresponsável, né? E 11º ponto, a cooperação. Logo depois, ele traz aqui
as 10 principais causas do fracasso também, tá? De líderes, né? Ou de pessoas que estão planejando ali a sua riqueza, tá bom? As 10 principais causas de fracasso são incapacidade de organizar detalhes, ou seja, existem muito detalhes. O líder, o processo de enriquecimento, ele exige detalhes, entendeu? Porque se não fosse detalhado, qualquer pessoa ficaria rica do dia para a noite, tá? Segundo, recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu. Isso é uma coisa muito convencional de acontecer. Por exemplo, a pessoa é contratada por um cargo numa determinada empresa e alguém pede para ela fazer uma coisa que não é do cargo dela, ela fala, não, não vou fazer isso, tá? Outra coisa, o líder que fala, eu não posso catar o lixo do chão, eu não posso fazer um atendimento que é do funcionário. Cara, o líder, ele dá o exemplo, o líder, ele faz sim coisas que estão abaixo. Tá? Ele faz abaixo. Eu respondo e-mails não todas as vezes, mas eu respondo e-mails de alunos nossos, eu respondo comentários, eu mando mensagem inbox para alunos que estão mandando, para seguidores, eu respondo comentários aqui no YouTube. Nem tudo eu consigo dar conta, mas muitas das vezes eu dou esse exemplo, tá? Expectativa de pagamento pelo que sabe, não pelo que faz com o que sabe. Isso é uma causa de fracasso muito grande. Por quê? Muitas das pessoas pensam, o certificado que eu tenho na parede, o diploma que eu tenho, olha quanto conhecimento eu tenho. Cara, isso não adianta de nada. O que adianta é o que você faz com esses conhecimentos, sem tornar esse conhecimento em algo de verdade que seja valioso para outras pessoas, você vai fracassar, tá? Medo da concorrência. Esquece essa ideia de concorrente, tá? De concorrência. O universo é abundante. Falta de imaginação, egoísmo, descontrole, deslealdade, ênfase na autoridade da liderança. Eu sou teu chefe, faz isso, eu sou teu líder, faz isso. Não, cara, somos parceiros de negócio, entendeu? 10º ponto, ênfase no título. A pessoa que quer ficar reforçando o tempo todo que ela é isso e aquilo, tá? Muitas das vezes isso vem da insegurança da pessoa de ser quem ela é, tá? Na sequência aqui também, ele traz como se candidatar a um cargo. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque eu não acredito que se você quer enriquecer, que você vai conseguir enriquecer arrumando um emprego, tá? Ele fala informações para trazer no currículo e depois aqui na frente ele fala sobre um ponto bem interessante, que são as 30 principais causas do fracasso. E a gente vai falar delas para a gente concluir esse episódio. Vamos lá. Ele falou lá primeiro as 10 principais causas de fracasso na liderança. E aqui agora ele está falando das 30 principais causas de fracasso na vida. E essas causas de fracasso, elas vieram através do estudo da vida de quantas pessoas? Mais de 25 mil pessoas que fracassaram na vida, lá, segundo todos aqueles anos de estudo do Napoleão Hill entrevistando pessoas, tá? 30 principais causas de fracasso. Quantas delas estão impedindo o seu sucesso? E aqui é importante você refletir quais delas podem estar te influenciando para, de repente, você ainda não ter chegado onde você quer chegar, para que você possa perceber o que eu posso fazer para melhorar isso. Vamos lá. Bagagem hereditária desfavorável, ou seja, cara, de onde você veio, a tua família, tá? Essa aqui diz que deve ser uma das mais difíceis, tá? De você mudar. Mas você pode começar a alterar essa. Olha lá, observe, porém que uma das 30 causas de fracasso, essa é a única e impossível de ser facilmente corrigida pelo próprio indivíduo. Aqui que ele fala da importância, por exemplo, da ajuda do grupo de mente mestre. Muitas das vezes, uma pessoa, quando ela se coloca dentro de um grupo, e ela tem uma bagagem hereditável desfavorável, e ela se coloca naquele grupo, ela começa a pensar, agir e ser como aquele grupo, tá? Por isso que é muito importante o grupo de mente mestre. Falta de propósito de vida definido, outra coisa muito importante. Falta de ambição de estar acima da mediocridade. Formação insuficiente. Falta de autodisciplina. Saúde fácil. Consumo de mau uso e excesso do sexo, falta de exercício físico, pouca oxigenação devido à dificuldade respiratória, álcool, cigarro, essas coisas todas, influências ambientais favoráveis durante a infância, hábito de deixar tudo para depois, a procrastinação, que a gente vai falar no próximo episódio, falta de persistência, personalidade negativa, falta de controle do desejo sexual, desejo incontrolável de ganhos fáceis, tá? A ganância. Inclusive eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre ganhar na loteria com a lei da atração, tá? Vou deixar aqui em cima que eu falo um pouco sobre essa questão da ganância, tá? Vale a pena se assistir. Falta de um poder de decisão bem definido, a gente vai falar disso no próximo episódio também.
Um ou mais dos 6 medos básicos que a gente tem lá num dos últimos episódios. Escolha errada do parceiro ou do parceira. Esse também é muito importante, porque durante relacionamentos, se você está com uma pessoa que te critica, que não acredita nos teus planos, que não acredita nas tuas metas, cara, é muito provável de você também não acreditar, porque o contato no casamento é muito próximo, né? Excesso de cautela, escolha equivocada de sócios, superstição ou preconceito, escolha equivocada da profissão. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade da qual não gosta. Uma etapa essencial do marketing de serviços pessoais é a escolha de uma ocupação que se dedique de corpo e alma. E isso também é uma das coisas que eu trabalho aqui com você sempre, né? De trazer para você a importância do que, cara, você tem que encontrar uma coisa que você ame, você tem que fazer uma coisa que você ame. Quando eu estou mentorando os nossos alunos, mentorados, que alguns já descobriram o teu propósito de vida, outros ainda não, eles ainda não sabem especificamente com o que trabalhar. Dentro do Portal Vida Ilimitada tem aulas também sobre propósito de vida. É muito importante você descobrir uma coisa que você ama fazer, porque é muito difícil a pessoa ela se desenvolver profissionalmente numa coisa que ela não gosta, sabe? Então vamos lá. Falta de esforço concentrado, aquela pessoa que quer fazer tudo, apto de gastar indiscriminadamente, a pessoa não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não tem dinheiro investido, ela não sabe nada, então outro hábito aí, né? Falta de entusiasmo, né? Então você deve perceber que eu sempre estou aqui entusiasmado, estou aqui empolgado para poder gravar esses conteúdos, o importante é ter entusiasmo, tá? Intolerância, imoderação, incapacidade de cooperar, poder não conquistado por esforço próprio, ou seja, aquela pessoa que enriqueceu por conta da família, ou de herança, né? Desonestidade intencional, aquela pessoa que é desonesta. Egoísmo e vaidade, arriscar em vez de pensar. Falta de capital. E o 31º, ele pense em alguma situação que você considere causadora do fracasso e que não tenha sido citada. Ou seja, você mesmo pode colocar isso para pensar. E depois da sequência aqui, ele traz, esse capítulo ele é grande, mas ele é um capítulo com muitas coisas práticas. Por isso que ele é um capítulo de plano, tá? De planejamento organizado. Você parar para perceber, tem muitas coisas práticas aqui para você fazer, para você realmente olhar para dentro e você perceber o que você pode melhorar. E depois ele traz aqui um questionário de autoanálise com 28 perguntas para você responder, tá? Bem importante, isso aqui eu costumo fazer uma vez por ano, eu respondo, né, esse questionário aqui, né? Inclusive esse ano ainda não fiz, eu deixo para fazer isso mais para o final do ano, mas eu acredito de verdade aqui que seria interessante você também responder, né? E depois aqui ele traz exemplos, né, de como e onde você encontrar oportunidades para enriquecer. Então ele traz aqui vários exemplos, né, dos alimentos, como que são criados, como que hoje a gente tem tanta facilidade de tomar um suco, de não precisar colher a fruta para tomar um suco, energia elétrica, luz, a gente tem telefone, a gente tem internet, olha quanta coisa que a gente tem hoje, né, para isso, né? E na sequência aqui ele vai falar do milagre que permitiu esses benefícios, que é o milagre do que transformou os Estados Unidos hoje na maior potência econômica que existe no mundo, que é o que a gente vai falar no próximo capítulo, que é o capítulo da decisão, né? Que é um capítulo fantástico, que eu acredito de verdade que, sem procrastinar esse, né? A gente vai falar bastante da procrastinação. Para mim esse episódio, o próximo que vai vir também, ele é muito importante, mas eu quero saber de você agora. Já deixou o like no vídeo? Se não tiver deixado também, tá tudo bem, tá? Se você também não acredita que tem que fazer isso, tá tudo na boa. Mas eu quero saber de você nos comentários. Qual foi a maior ficha que caiu, o teu maior insight, teus maiores aprendizados no capítulo 7 do livro Quem Pensa Enriquece, do planejamento organizado? O que você vai colocar em prática a partir de agora? O que você enxergou aqui nesse vídeo que você não tinha conseguido enxergar antes? Deixa nos comentários que eu quero ver aí e a gente vai se ver no próximo vídeo da série Quem Pensa Enriquece. Se você quiser assistir os capítulos anteriores, vão estar aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê na próxima semana, quinta-feira, 7 da noite, horário de Brasília. Beijo grande no teu coração e até lá. Valeu, tchau, tchau.